Você sabe o que é hipoglicemia? Quais os seus sintomas, as suas causas e como tratar as hipoglicemias? Bom, é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no SPD Cash. Eu sou Fred Prado, tenho diabetes tipo 1 há mais de 10 anos, conduzo as redes sociais Vida de Diabético, e Dr. Fernando Valente é médico endocrinologista, professor universitário, e vamos bater esse papo super legal aqui. Dr. Fernando, muito bem-vindo, e vamos conversar sobre tudo aqui, sobre hipoglicemia. Obrigado, Fred, sempre um prazer. A hipoglicemia é muito frequente na vida de quem tem diabetes, principalmente diabetes tipo 1, mas também pode aparecer de maneira bastante atípica e silenciosa numa pessoa com diabetes tipo 2, principalmente uma pessoa de mais idade, né? Eu acho que é importante a gente iniciar pela definição do que é considerada hipoglicemia numa pessoa com diabetes. Então, o valor de glicose, de açúcar no sangue, abaixo de 70 miligramas por decilitro, isso é considerado, é o que a gente chama de hipoglicemia, ou açúcar baixo no sangue. Existem, basicamente, 3 gravidades de hipoglicemia, vamos dizer assim. Então, existe uma hipoglicemia leve, que a glicose, o açúcar no sangue, está pouco abaixo desse valor, né? Então, está abaixo de 70, mas quando ela está abaixo de 54, já é uma hipoglicemia moderada, com uma gravidade um pouquinho maior, vamos dizer, ou uma probabilidade de acontecer alguma coisa um pouco pior se não tratarem. Existe a hipoglicemia grave, ou grau 3, seria grau 1 a leve, grau 2 a moderada, grau 3 é uma hipoglicemia grave, em que severa, a pessoa, né? Ou severa, em que a pessoa precisa da ajuda de alguém para sair da hipoglicemia. Precisa de um auxílio, realmente ela não consegue sair sozinha dessa hipoglicemia, porque ela está bastante desorientada, ou ela já perdeu o nível de consciência, desmaiou, né? Então isso, ou está tendo convulsões. Então isso é o que a gente chama de uma hipoglicemia grave, que é o que a gente deve evitar ao máximo, tá? Esse grau de hipoglicemia. Você já teve uma hipoglicemia grave, Fred? Grave nunca tive. Eu já presenciei, inclusive, um amigo quando eu fui fazer um papo de diabético lá em Belo Horizonte, e ele teve uma epilepsia que fala? A glicemia ficou tão... Uma crise de convulsão, me perdoe. Ele teve uma crise, né? E aí que o Lucas, do Diabético da Ilha, ficou apavorado, né? Teve que puxar a língua dele e tal, foi uma situação bem ruim. E, obviamente, vários seguidores falam para mim, né? Principalmente muita gente que tem hipoglicemia assintomática, né? Eu, graças a Deus, eu sinto todas as minhas hipos, né? Quando chega ali perto de 70, eu já tô sentindo, aí eu tomo meu suquinho, fico tranquilo, mas é muito raro ter uma hipoglicemia severa, assim, né? Muito baixa, porque eu sinto ela baixando, né? Mas tem gente que não sente muito, então aplica muita insulina, né? Fica um pouco mais assim. Mas graças a Deus, nunca tive, não. É ótimo que, já ligando com o que você está falando, as principais causas realmente de hipoglicemia, a principal é o uso de uma dose excessiva de insulina para aquilo que a pessoa precisa. Então, o tratamento ele pode ser ruim porque a dose não está adequadamente ajustada, e não porque o remédio é ruim em si. Não basta ter a prescrição de um remédio ser adequado, é importante que a dose seja adequada. A gente brinca que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, não é isso? Então, excesso de insulina faz cair demais o açúcar no sangue. Tem um medicamento também bastante utilizado em diabetes do tipo 2, que é a classe das sulfonilureias. Glibenclamida, glimepirida, gliclazida, esses remédios, eles têm ainda bastante uso,
porque eles estão disponíveis, parte deles, né, está disponível no SUS, mas esses medicamentos podem fazer baixar demais o açúcar no sangue. Então, se houver uma discrepância entre o remédio, o tratamento que a pessoa está fazendo e os hábitos dela, né, o quanto que ela come, se também precisa se ajustar conforme o exercício, é muito importante. É importante fazer exercício, mas é importante ajustar todo o tratamento em função do estilo de vida, né? E acho que vale a pena comentar também, Fred, que você falou sobre a frequência, né? Uhum. A frequência da hipoglicemia, quer dizer, além de, logicamente, uma vez que aparece a hipoglicemia, é preciso entender, não só corrigir, né, mas entender por que ela apareceu, para a gente começar a tentar evitar novos episódios de hipoglicemia, tá? E uma vez que a pessoa tenha hipoglicemia, e passe a ter hipoglicemia de maneira sistemática, quer dizer, muito frequente, ela pode até ir perdendo a capacidade de ter sintomas, de identificar a hipoglicemia. Porque para o corpo ter uma coisa, um acontecimento todo dia, ele passa já a perceber que ele não precisa mais avisá-lo, né, que a glicose está baixa, porque aquilo é rotina, faz parte. Então o corpo começa a não avisar mais, não dá aqueles sintomas de alerta de uma hipoglicemia. Por isso é importante, quando a pessoa tem uma hipoglicemia, tentar identificar o que aconteceu, por que essa pessoa teve um episódio de hipoglicemia. Será que ela aplicou dose demais de insulina? Ou, vamos dizer, para aquilo que ela ia comer, né? Ou ela comeu um pouco menos para aquilo que ela achou que ia aplicar de insulina, né? Ou, enfim, algum outro fator também relacionado à aplicação. De repente aplicou com uma agulha muito longa, sem fazer a preguinha na pele, né? Então tem inúmeras outras causas de hipoglicemia, tá? E os principais sintomas de uma hipoglicemia são tremores, palpitação, a pessoa pode ter uma sensação do coração batendo rapidamente, né? Pode suar frio, ter aquela a gente chama de sudorese, pode sentir dor de cabeça, pode ter um pouco de lentificação, de confusão, tontura, né? E é importante dizer que um episódio de hipoglicemia em cada pessoa tem uma manifestação, eventualmente, que pode ser diferente de uma outra pessoa. Então, por exemplo, você, não sei como é que a hipoglicemia em você se apresenta, mas pode ser que uma pessoa comece a ter sonolência ou tontura, e o outro tem palpitação, tremor. Como é que isso se manifesta no teu organismo, Fred? Eu começo a sentir, tipo o Homem-Aranha, quando tem aquela sensação, aquele sexto sentido, sabe? Que ele vê perigo por perto. O meu corpo parece que detecta isso. Aí eu sinto e falo, opa, acho que a glicemia, estou ficando meio lento, estou ficando meio confuso. Eu acho que quando eu tento falar alguma coisa e a coisa meio que embola, sabe? O raciocínio não se conecta. Eu penso uma coisa e falo outra coisa, né? Essa confusão mental, para mim, é muito gritante. Então, raras vezes eu fico suando, assim, porque realmente eu consigo tratar antes, né? Aí eu sempre ando com um açúcar líquido, né? No caso, uma caixinha de suco, que eu sei ali que tem 20 gramas de carboidrato, tem, na verdade, 24 gramas, e que se eu parar o que eu estiver fazendo e tomar a caixinha, eu vou superar a hipoglicemia. Então, até brinco com o pessoal e digo que tratar a hipoglicemia, o tratamento da hipoglicemia começa muito antes de você ter a hipoglicemia. Se você espera ter a hipo para correr atrás do prejuízo, aí você vai comer tudo que vir pela frente, não tem jeito. E vai comer sólidos, né? Com gordura. Você tende a comer chocolate, você tende a comer bolo, o que você achar pela frente. Só que isso vai demorar para fazer o efeito, né? Então, se você tem um açúcar líquido ali, seja mel, seja sachêzinho de glicose, um suco, muito mais rapidamente você se recupera, né? Isso. Fred, do que você falou, aí tem vários pontos importantes, né? O primeiro é o seguinte, é estar preparado, né, para ter hipoglicemia. Então, principalmente quem usa insulina,
precisa andar com um cartãozinho de identificação dentro da carteira, dizendo, olha, eu tenho diabetes, se me encontrar desorientado ou não falando coisa com coisa, e eu tiver condição de deglutir alguma coisa, me dê uma bebida açucarada, adoçada, né? E aí a gente já também acho que é válido aqui a gente entrar no tratamento, como tratar, né? Então, em geral, a recomendação é usar 15 gramas de carboidrato. O que equivale a 15 gramas de carboidrato? E, de preferência, carboidrato de absorção rápida, para sair logo da hipoglicemia, né? Porque também não é gostoso ter hipoglicemia, e, além disso, a hipoglicemia pode gerar consequências aí se nada for feito. Então, 15 gramas de carboidrato de absorção rápida equivale a uma colher rasa de açúcar, por exemplo, uma colher de sopa de açúcar, né? Você pode dissolver em água, ou então 3 sachês de açúcar, desses de mesa, ou 2 sachêzinhos de mel, ou então a pessoa pode tomar um copo de refrigerante comum para sair da hipoglicemia, sobe rapidamente, né? Ou um copo de suco, tá? Também é uma alternativa, ou algumas balas, 3 a 5 balas moles. Tá? Então, é como você falou, é estar preparado para isso, é ter o cartãozinho de identificação e também carregar junto com você, junto com quando eu falo que está comigo, é porque está comigo mesmo, não fico longe, não. Exatamente. Ter sempre, porque hipoglicemia não tem hora para aparecer, pode aparecer a qualquer momento. Né? Então, e também é interessante levar o glicosímetro, o aparelhinho que mede a glicose, porque se você se sentir estranho, é importante medir a glicose. É importante para não atrasar o tratamento. Eu até fui anotando aqui algumas coisas interessantes, que é sempre, obviamente que isso, para mim, não acontece, que eu já tenho 10 anos de diabetes, eu acho que eu já vou meio que, né, você vai entrando e vai saindo um pouco da rotina, mas sempre você conferir, né, porque muitas vezes os sintomas se confundem, você acha que você está com hipo, e na verdade você está com hiper, porque os sintomas às vezes são meio iguais. Então é importante que você faça a medição lá e confirme que você está com hipoglicemia, assim como muita gente vai pelo sensor livre, que é fantástico, mas pelo monitor contínuo, né? Mas acaba, só que ali é uma glicemia um pouco diferente, né? Ali pega uma glicemia intersticial. Então, sempre se basear pela glicemia também do aparelho, né? Importantíssimo isso. Isso. Aí pega a glicose inteira, o açúcar no sangue, no líquido entre as células, né? E a gente pode discutir isso num momento posterior. Mas o que eu ia complementar, Fred, é que na hipótese de você não ter o aparelhinho para medir, não ter como medir, é melhor você tratar como hipoglicemia. Na dúvida, né? Com certeza. Na dúvida, é melhor você comer as 15 gramas de carboidrato, tá? Porque se você tiver com 250, você ir para 290, isso não vai fazer tanta diferença quanto fará se você estiver com 40 e não ingerir esses 15 gramas para sair da hipoglicemia. Tá? E logicamente, a regrinha do 15-15, né? Tem que esperar um pouquinho também, né? Não passa na hora. Perfeito. 15 minutos depois, o ideal é que você reavalie, e se você não saiu da hipoglicemia, você repita a dose com mais 15 gramas de carboidrato. E é importante também dizer, né, que isso que a gente está comentando de 15 gramas de carboidrato de absorção rápida é para te tirar da hipoglicemia, mas depois, dependendo do porquê que você está em hipoglicemia, pode ser que você volte a ter hipoglicemia. Então é importante você depois, que saiu da hipoglicemia, fazer uma refeição que contenha também proteína, gordura no meio aí do carboidrato, para que você não volte a ter novamente uma hipoglicemia logo após esse episódio. E da mesma maneira, se você, como você falou, se comer muito, você sai de uma hipoglicemia para uma hiperglicemia, também não é uma coisa legal, porque aí você sai de um extremo para o outro, e isso é muito ruim para o organismo de maneira geral. Né? E é isso que dá aquela montanha-russa, né?
Aí você tem uma hiperglicemia de rebote, aí você aplica a insulina, a insulina aí cai de novo a glicemia, e aí você fica sem conseguir aquele altos e baixos horríveis, né? Eu fui anotando umas coisas aqui, só para a gente deixar ainda mais fininho para o pessoal. Quando o glicosímetro ele dá LO, né, significa low, ou seja, a glicemia está muito baixa ali. Então é importante lembrar o pessoal que quando está muito baixinho, o glicosímetro nem mede, né? Isso, uma boa lembrança, Fred, exato. LO significa low, quer dizer, está tão baixo que ele não mede. Você precisa comer alguma coisa imediatamente, alguma coisa, algum carboidrato de absorção rápida. E não é que você não pode comer o bolo que você estava falando, né? Se você não tiver o que comer, você come o que tiver na sua frente, mas o bolo, por exemplo, ele tem muita gordura, e a gordura lentifica a subida do açúcar no sangue, e aí vai demorar muito mais tempo para você sair da hipoglicemia. Beleza, até Fred? Natural que a gente tenha hipoglicemia, né, por ter diabetes, mas não é normal ter hipoglicemia todos os dias, né? Se você, do outro lado, está tendo hipoglicemia todos os dias, precisa anotar os horários que você está tendo, se é de madrugada, quais horários você está tendo, se é após uma refeição, levar para o seu médico para que seja feito o ajuste de dosagem, né? E não que você fique comendo toda hora para não ter hipoglicemia, com medo de ter hipo. Esse é um raciocínio errado, né? Então, apenas insulina você precisa. Isso. Acho que é isso. Quer dizer, não é você tem hipoglicemia, você precisa refletir sobre isso para que isso não volte a se repetir. Beleza? Então, missão cumprida. Falamos aí sobre hipoglicemia. Espero que a gente tenha elucidado da melhor forma possível para todo mundo. E a gente se vê aí no próximo podcast. Beleza. E para isso, então, a pessoa precisa medir, né? Então, ela precisa querer melhorar, né, Fred? Como a gente sempre fala, viver bem com diabetes é uma questão de escolha, né? Precisa medir. Com certeza. Abraço.